Nós temos uma sessão aqui, meio que a minha pergunta, a última aí, a mais recente, ela suscitou você entrar nesse espaço, nessa seara, da tessitura do seu texto, né? Pelo menos quando você se refere ao momento, ao instante em que, né, se há uma disciplina. Você já falou aí que não, se o texto vem, no caso da poesia, por exemplo, né, ela se impõe. Nenhuma disciplina, nenhuma, zero, zero, zero. A poesia se impõe absolutamente. Tem que parar o que você estiver fazendo. É aquilo que eu te falei. Eu já fiquei 4 anos sem escrever um verso e isso em que te afetou, assim, você olhar e dizer, puxa, essa abstinência, né, como é que é isso? Eu não gostei, não. Eu fiquei muito incomodado, sobretudo no final. E isso, eu creio, que terminou em 92. Eu estava... Acho que foi mais ou menos por aí que eu fui para a Europa. Aí aquele contato com aquela... contato com a beleza, né? Com a beleza da obra de arte. Voltou tudo. Bruscamente eu entrei numa... Eu engrenei. A poesia me parece que nem o rádio. O rádio tem... Você vai passando e tem a sintonia. Você sintoniza no canal tal, na emissora tal, na rádio tal. E isso. A poesia, o poeta está sintonizado na poesia, não está. Quando eu não estou sintonizado, eu não escrevo nada. Quando sintonizo... E aí eu escrevi muito diretamente um dos livros meus, dos quais eu mais gosto, que é o Lucernário. Gosto muito. Todo mundo tem... o que eu republico é porque eu gosto, senão não republicaria. Agora, todo mundo tem alguns preferidos. Eu tenho uns 5 preferidos, digamos assim, uns 4, 5 ou 6, e o Lucernário seguramente está entre eles. É um livro do qual eu gosto imensamente. Eu não mexo uma vírgula. Eu reeditei recentemente tudo que eu fiz, um volume, um calhamaço enorme de 1056 páginas, e a rigor não mexi numa vírgula. As coisas mais antigas eu mexo mais, porque o primeiro livro, basicamente o primeiro livro, que é um livro grande, e digamos, a técnica, aquilo que em pintura você chama de métier, ou da cozinha, isso é uma expressão também de pintura. A cozinha é aquela coisa de saber misturar a tinta, aquela coisa que é dificílima, parece que é uma coisa fácil, que é de um requinte absurdo. A poesia tem uma técnica assim que não me parece tão complexa como a técnica da música, mas é mais sutil do que se imagina. A rigor, o trivial, a cozinha é simples, mas ela pode chegar em nível de sutilidade muito grande. Um que era um mestre absoluto, por acaso eu estou falando muito dele hoje. O Bandeira é o famoso falso simples. O Bandeira, que eu recomendo todo mundo ler e reler sempre, porque é bom demais, é um poeta que começa naquele período que recebeu um título muito equivocado de pré-modernismo. Pré-modernismo não quer dizer nada. Pré-modernismo quer dizer, é um título negativo. Estão dizendo que ainda não é isso, mas não é. É uma expressão lamentável. O que eles chamam de pré-modernismo é um momento onde havia uma forte influência ainda parnasiana, que é a única escola, tirando o modernismo que o brasileiro médio conhece, que é uma doença nacional, isso é uma doença do Brasil, e o simbolismo. O simbolismo brasileiro, que teve coisas extraordinárias e foi esmagado. Mas você encontra a influência muito forte dos dois, por exemplo, no Manuel Bandeira, até o terceiro livro, pelo menos até Carnaval, por aí. O Carnaval tem poemas completamente parnasianos, e com isso aquele parnasiano mais frio, que não é muito o gênero do Bandeira. Ele mesmo confessa que ele pegou aquilo que estava na gaveta, essa coisa toda. Então, era aquele momento de duas, que vai dar cronologicamente no modernismo. Mas chamar isso tudo de pré-modernismo, chamar Euclides da Cunha de pré-modernismo. Euclides é Euclides. Euclides não é nada. Euclides é Euclides. Ele não é pré-modernismo, não é pós-modernismo, não é nada. É Euclides, é um monstro, é um dos gigantes da nacionalidade. Eu tenho horror a esses rótulos, e esse é o pior deles todos. Mas é isso que eu estava falando, quer dizer, o Bandeira é um exemplo perfeito do falso simples. O Bandeira parece simples, ele é de um requinte absurdo, absurdo.